Professor Sidney, qual o peso desse discurso, na verdade, dessa fala, desse posicionamento de Maduro durante essa audiência, né? Ele que, inclusive, também, em um momento, foi até, de alguma forma, instigado por alguém que acompanhava ali aquela sessão, e ele reagiu, dizendo que é um prisioneiro de guerra, que vai voltar, inclusive, a comandar a Venezuela. Ou seja, ele não baixa a cabeça, né? Ele mantém ali a sua postura, de certa forma, altiva, de enfrentamento ao governo norte-americano e até à justiça dos Estados Unidos. Até que ponto essa postura pode ajudá-lo ou prejudicá-lo nesse julgamento, que inclusive nem tem data para terminar, deve ser bastante longo? Veja, se não é um momento auspicioso para o direito internacional como um todo, também para o próprio direito, não é, que a gente tem de uma potência de julgar um político, né, um presidente de um outro país, muitas transgressões, não é, do direito estão sendo tomadas. Porém, há precedentes na história dos Estados Unidos, não é, especialmente quando a gente fala do general Noriega, exatamente em 1990, quando ele foi capturado também, né, no Panamá, julgado segundo as leis dos Estados Unidos. Veja, a acusação de narcotráfico, narcoterrorismo é muito pesada. Estamos falando aí de uma pena em torno de 30 anos. Porém, a política ela tem a sua própria dinâmica. Então, nós não podemos, digamos, dizer peremptoriamente, né, que Maduro, não é, uma vez condenado, vai cumprir essa pena integralmente. Não é? É possível, nós vamos ter mudanças de governo no futuro. O Trump ele só tem esse mandato em condições normais de pressão e temperatura, num novo contexto, numa mudança política na própria Venezuela em direção à democracia, redefinição. Então, eu não descartaria que no futuro nós tivéssemos uma mudança no cenário. Mas qual é a fotografia de hoje, Ítalo? Há evidências claras, não é, de colaboração do governo Maduro. Prova disso é que hoje parte das Farc armadas ligadas ao tráfico de cocaína estão em território da Venezuela. O Exército de Libertação Nacional também está em território da Venezuela, com a conivência do então presidente. Então, há evidências que levam a acreditar que ele vai ser julgado e condenado numa pena mínima de 30 anos. Porém, há uma dimensão política que pode levar, no futuro, não agora, a reverter esse cenário. Isso, né? A possibilidade até de ele ser extraditado, se exilar em outro país, né? Como uma forma aí de diminuir, né, todo o impacto que é a manutenção dentro de uma prisão de um ex-presidente de outro país, né? E os Estados Unidos, em tese, Ítalo, só uma observação. Sim. Imaginemos esse cenário que ele volta para a Venezuela. Os crimes que ele cometeu na Venezuela, num regime democrático, ele vai ser julgado também lá na Venezuela. Né? Foram muitos crimes de perseguição, tortura contra cidadãos venezuelanos, prisões arbitrárias. Ele tem uma ficha, não é, muito grande de crimes que ele cometeu na Venezuela. Né? E num regime democrático em que a oposição chegue ao poder, ele também tem ali, né, contas a prestar com a democracia venezuelana. Toda certeza, tudo vai depender do futuro, das mudanças ou não nas instituições venezuelanas. Professor Sidney, queria agradecer demais sua participação aqui